Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Vamos ao texto. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Meus irmãos e irmãs, nós chegamos à 10ª praga do Egito. Como os irmãos têm visto nos últimos dias, estamos meditando algumas das pragas que se abateram sobre o Egito antigo, revelando o juízo de Deus sobre aquela terra, em especial sobre a pessoa de Faraó, que até então estava mantendo o povo hebreu como escravo. Vimos que a 9ª praga é justamente a praga das trevas que cobre todo o Egito. E que no versículo 29, Moisés afirma que nunca mais viria o rosto de Faraó. E agora segue-se o juízo. É interessante que o capítulo 11 e o capítulo 12 estão ligados, tratando sobre a morte dos primogênitos e também a instituição da Páscoa, porque os dois eventos estão correlacionados. Na sociedade egípcia, o primogênito, ele possuía um status privilegiado, responsável pela continuidade da linhagem e da herança. Por isso, o primeiro filho caía sobre ele a responsabilidade de manter a linhagem. O próprio Faraó, para vocês terem uma ideia, ele era considerado o primogênito de Ra. Como eu disse, aquela divindade a qual eles cultuavam, que era a representação do sol. Por isso o Faraó era considerado o filho divino. A 10ª praga atinge o coração da estrutura social, política e religiosa do Egito. Através dessa 10ª praga, é quebrado o orgulho de Faraó. E diante desta última praga, ele se vê forçado a libertar o povo hebreu. Veja que o relato sobre a 10ª praga, a morte dos primogênitos, começa lá no capítulo 11, no versículo 4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na face do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Versículo 6, o capítulo 11 de Êxodo. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Enquanto os primogênitos egípcios morrem, nós vemos aqui que os israelitas são poupados. Mediante a quê? Mediante o sangue do cordeiro que é aspergido nos umbrais das casas. Esse ato da última praga, do sangue do cordeiro que é aspergido nos umbrais das casas, está ligado à Páscoa. Este ato inaugura a celebração da Páscoa, aqui em hebraico, Pessah. E a Páscoa é um memorial que até hoje é central na identidade judaica e que em Cristo recebe um novo significado. Porque o que o capítulo 11 e o capítulo 12
nos liga, nos conecta a Cristo Jesus. Ora, é o que está escrito em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal torna-se, na teologia bíblica, uma figura. Quem é essa figura? A figura de Cristo, o Cordeiro de Deus. O juízo e a salvação se manifestam nesse texto, meus irmãos, simultaneamente. Juízo para o Egito, mas salvação para Israel. Salvação por meio de quem? Do sangue do Cordeiro que é aspergido nos batentes, nos umbrais das portas. E esse Cordeiro simboliza Cristo na cruz, que verteu o seu sangue para que hoje nós tivéssemos vida. Veja, meus irmãos, que a última praga fere diretamente Faraó, porque ele tem o seu filho unigênito morto. E através dessa tipografia, através dessa alusão à morte de todos os primogênitos no Egito, está apontando para Cristo, pois através do sangue dele, ele vence a morte. Através do sangue dele, nós temos liberdade, nós podemos respirar ares de redenção. Cristo, através da cruz, nos dá liberdade, nos dá salvação. E quais os pontos que nós podemos aplicar através desta palavra? Primeiro, a salvação vem pelo sangue do Cordeiro. Preciso dizer algo. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre a tua casa. Somos selados pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Assim como o sangue protegeu Israel, meus irmãos, somos hoje salvos pelo sacrifício de Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele que é o Cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Através dele, meus irmãos, nós temos libertação, nós temos redenção no nome de Jesus, através de seu sangue. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, sabemos que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Meu irmão, você é precioso. Você é precioso porque o seu preço não pode ser medido por moedas dessa terra. O seu preço não pode ser medido através de valores terrenos, mas você é precioso porque você foi pago, conquistado, liberto a preço de sangue. Tal como um escravo que precisa conquistar a sua alforria, nós fomos alforriados, libertos pelo sangue de Jesus. Diante dessa palavra, nós vemos que Deus é soberano sobre a vida e a morte. Veja que a vida e a morte acontecem nesses dois episódios, nesses dois capítulos. Capítulo 11 e capítulo 12 de Êxodo, mostrando a autoridade do Senhor sobre a vida e sobre a morte. À medida de que os primogênitos egípcios eram todos mortos, enquanto Deus mantinha os israelitas vivos, mesmo o poder político mais forte, o antigo Egito, na pessoa de Faraó, não pôde resistir aos propósitos de Deus. Isso nos chama a confiar plenamente na sua soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano a todo reino. Não há nenhum reino, nenhum poder político que possa estar acima do nosso Deus. E o último ponto é: a memória da redenção é essencial. Veja que a celebração da Páscoa é um memorial que precisava ser realizado para passar de pai para filho o que Deus havia realizado. Por isso, meus irmãos, a necessidade de nós invocarmos na nossa casa, nas nossas famílias, atos como esse e lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Como Israel celebrou a Páscoa, precisamos também cultivar a memória da nossa salvação, vivendo em gratidão e em testemunho. Meu irmão,
Não tem como nós lermos o capítulo 11 e o capítulo 12 de Êxodo sem nos depararmos com esse dado, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus como purificação, como perdão. É o que diz 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para vivermos o Deus vivo. Outro ponto, o sangue de Jesus como justificação e paz. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, como diz Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Meu irmão, todos nós pecamos, todos os homens pecaram. Éramos inimigos de Deus, destituídos da glória do Senhor, mas pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo encurtou a nossa distância com o Pai, por isso nós temos paz com Deus. A ira que recaía sobre nós através do sacrifício de Cristo, não sacrifício de animais, não sacrifício de novilhos, mas pelo sacrifício do Filho de Deus, unigênito, imaculado, sem manchas. Através desse sangue nós somos justificados, libertos da ira de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor, meus irmãos, porque nós fomos reconciliados através do sacrifício de cruz. Nós vemos que por várias vezes o monte aparece como um lugar marcado de aliança, como em Êxodo capítulo 20, a qual Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés no Sinai. Depois nós vemos a nova aliança sendo concretizada também em um monte. Qual monte? O Monte Calvário, aonde Jesus disse: Tetelestai, está tudo consumado, a obra de salvação. O Antigo Testamento, Êxodo, tudo apontava para Cristo, o Cordeiro puro, sem manchas. O sangue de Jesus também é a nossa certeza de vitória espiritual. É o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Aqui em Apocalipse fica claro que o sangue de Cristo é o fundamento da vitória contra o maligno. Por isso, meu irmão, clamemos o nome de Jesus, clamemos o sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre as situações que hoje aos nossos olhos são impossíveis e talvez humanamente dizendo são impossíveis, mas não são impossíveis para Deus. Lembre-se, o sangue de Jesus é o que nos dá acesso a Deus, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós sabemos que o Santos dos Santos era a festa de Yom Kippur. O que era essa festa de Yom Kippur? Era uma vez ao ano, o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote, oferecia sacrifício por todos os pecados da humanidade, por todos os pecados ali de Israel. E ele levava o sangue do Cordeiro. E quem é esse sangue que nos permite entrar no Santo dos Santos, adentrar diante a Deus Pai? É o sangue de Jesus. O sangue rompeu a separação entre Deus e o homem, proporcionando acesso direto à presença divina do Pai. Somente pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então, meus irmãos, resumindo esta palavra, que a olhos nu, capítulo 11, capítulo 12, mortandade, todos os primogênitos morrendo, mas dali saindo redenção, salvação. Então o que eu preciso dizer é, o que é o sangue de Jesus? Qual as suas funções? Ele redime e resgata, ele purifica do pecado, ele justifica e reconcilia, ele garante vitória espiritual e o principal, ele dá acesso à presença de Deus. Aleluia, meus irmãos. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque naquele madeiro, naquele monte,
quando estávamos perdidos, incapazes de nos encontrar, o Senhor verteu o seu sangue para que através de sua morte, morte de cruz, nós tivéssemos vida eterna, vida em abundância. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sobre nós repousa a tua mão bondosa, a tua mão que nos dá livramento, a tua mão que nos guarda. E nós queremos clamar, Senhor, o poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas famílias, sobre situações, circunstâncias que hoje humanamente são impossíveis de serem mudadas, transformadas, mas pelo nome de Jesus, pelo poder que há no teu sangue, ó Pai, o teu sangue redentor, o teu sangue que nos reconcilia, o teu sangue que nos purifica de todo pecado, ó Pai. Tudo é possível. Clamamos por cura, por restauração, por transformação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.